Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Panorama do Antigo Testamento. A gente vai continuar trazendo alguns comentários a respeito da vida de Davi e do povo de Israel. Amém? Olha só, como eu disse na última aula, Davi ele não foi perfeito, nem a sua família foi perfeita no serviço ao Senhor. Então houveram falhas. E antes de nós falarmos sobre o desenvolvimento de todo o povo de Israel, da divisão dos povos, do reino, nós precisamos falar a respeito do pecado de Davi, porque nós vamos entender que foi a partir desse pecado, que em alguma medida Israel também sofreu as consequências, não só durante o seu governo, mas de forma histórica, dessa atitude, ou melhor, desse princípio que Davi permitiu que se estabelecesse. Amém? Olha só, então, Davi ele tem um mérito, porque ele mesmo pecando, a sua sinceridade, como eu disse, trazia um nivelamento, porque ele era sincero e se arrependia rapidamente de seu pecado. Isso fazia também que a consequência do seu pecado, no sentido espiritual, fosse menor, porque ele rapidamente buscava a Deus, a fim de se arrepender do seu pecado, de consertar aquilo que foi feito. Só que, embora ele tenha sido um ótimo rei, o princípio que ele assumiu ali, em seu relacionamento, nos seus relacionamentos conjugais, foi a poligamia. Lá em Deuteronômio 17, a orientação que é dada é totalmente contra a poligamia. Mas a Bíblia nos informa que pela dureza do coração ali do povo judeu, Deus tolerou esse pecado. Deus tolerou o pecado, não permitiu, ele tolerou o pecado. Ainda continuava sendo errado. Então, ele montou para si um harém, enquanto o rei montou para si um harém. Então, ele casou primeiro com Mical e depois ele teve várias outras mulheres. E essas outras mulheres, o fato de ter essas outras mulheres, trouxe primeiro para ele consequências e depois para os reis que viriam a tomar posse daquele trono no futuro também. Então, olha só, em 2 Samuel 3, 2 a 5 e 11 a 27, mostra que ele começou a assumir como prática ali a poligamia, montou para si um harém. Naquela época, isso era normal para os reis daquela região. Era normal. E era um símbolo de status. Você quer mostrar que você é um grande rei, você também vai ter um grande harém. Então era um símbolo de poder e de status. E Davi, talvez ali, observando aqui esse princípio, que era um princípio e costume da terra e daquela época, ele usou isso como prática. E aí, essas duas mulheres, Mical e Talmai, deram origem aos filhos que cometeram o primeiro pecado, que foi um pecado de incesto, que trouxe várias consequências para a família de Davi. Depois disso, aí falando diretamente da própria natureza pecaminosa de Davi, Davi estava ali no palácio, o povo estava em guerra, ele não foi com um exército para a guerra, aí ele subiu, viu uma mulher bonita tomando banho, deu um jeito de trazer aquela mulher para ele, deitou com aquela mulher, essa mulher ficou grávida. E quando ele soube que Batseba estava grávida, ele trouxe o marido lá da guerra para ver se ele dormia com ela, para aquele filho ali ficar como se fosse dele, e ele se recusa a fazer isso em amor ao seu povo e ao seu rei, e ao seu Deus. Ele decide, não posso fazer isso, enquanto os meus amigos estão em guerra, não posso fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou permanecer aqui com o povo. E aí o que aconteceu? Permaneceu-se na porta do palácio, não foi deitar com a sua esposa, voltou para a guerra levando a própria carta que mandava com que o exército permitisse que ele morresse em batalha. Então, Davi comete ali um pecado de adultério e um pecado de assassinato. Olha só, ele se arrepende, Deus perdoa ele é repreendido primeiro, por Natã, porque ele ficou ali como se nada tivesse acontecido. E o resultado disso foi arrependimento, ele se arrepende, Deus perdoa, mas tem 2 salmos que Davi escreveu baseado nesses momentos, que é o Salmo 32 e o Salmo 51. São salmos desse momento, dessa época.
que falam como o coração de Davi estava arrependido do seu pecado. Depois disso, irmãos, as últimas palavras de Davi estão registradas lá em 2 Samuel 23, 1 a 7, e aqui ele fala profeticamente a respeito do seu próprio reinado, que seria eterno, né, da sua própria, essa promessa de Deus para a sua vida, dessa herança eterna com relação ao Israel de Deus. Então está descrito lá em 2 Samuel 23, 1 a 7. Salomão começa a reinar, e os méritos de Salomão, ali na verdade a história de Salomão pode ser resumida em alguns pontos. Nós já falamos na última aula, mas vale a pena reforçar. Então, a descrição da construção do templo, depois a busca por sabedoria e sua atuação nesse sentido. Salomão, ele também se torna um referencial pelas suas relações internacionais, ele consegue melhorar ainda mais a organização do povo judeu, no sentido político, melhora essa organização, ele consegue elevar a fama de Israel muito mais do que ela já tinha proeminência naquela época, e ele também continua nas práticas do seu pai, que era a poligamia, só que de forma ainda pior do que Davi. Por quê? Por causa das suas relações internacionais. Ele tinha relações com vários povos, e porque ele tinha relação com vários povos, o costume daquela época era você se casar com alguém do outro povo e trazer a sua esposa para dentro da sua nação, e junto com isso vinha também os deuses que eles adoravam. No final do período, então esse é o período de decadência dele, no final da vida ele começa a se desviar dos caminhos de Deus. E a história conta que templos, ou melhor, altares a deuses pagãos eram construídos nas próprias proximidades ali da estrutura do templo de Deus, que foi dedicado a Deus. E esses templos, a Bíblia vai mostrar que só lá em Josias, que é o rei Josias, 350 anos depois que foi construído, que Salomão havia morrido, é que esses templos, que esses altares seriam destruídos. Tal foi o envolvimento de Salomão com essas mulheres que seu coração foi corrompido. O texto, o livro de Eclesiastes, mostra ali uma sabedoria de quem ensina a se relacionar com Deus. Nós não sabemos se no final da vida aqui, Salomão se arrependeu de seus pecados e permaneceu firme com o Senhor. Nós não sabemos disso. O que nós sabemos é porque a cronologia da história de Salomão, ela não é muito clara, não tem muitas informações a respeito do seu reinado. Então, não dá para a gente pressupor que ele morreu desviado dos mandamentos do Senhor. Mas o fato é que houve em algum momento ele passou por isso. Eu, sinceramente, assim, particularmente, né, não é algo que eu vou ensinar categoricamente, mas eu acredito, pelo livro de Eclesiastes, né, que dá a entender que quando o Eclesiastes foi escrito, ele estava bem velho, foi ali os últimos escritos dele, ele realmente se arrependeu, pela orientação que o livro dá. Tá? É a forma que eu vejo, mas nós não temos elementos científicos nem históricos para poder afirmar isso. Tá? Eu me basei pelo livro de Eclesiastes. Eu acredito que ele abriu os seus olhos e percebeu a situação que ele vivia. Embora isso possa ter acontecido, mas nós não temos nada disso registrado, né? Independente disso, o profeta Aías, ele advertiu, na verdade, sobre as consequências do pecado de idolatria que estavam acometendo ali o povo de Deus. E ele disse que essa advertência seria efetivamente a divisão da nação. A nação estaria dividida. Isso só não aconteceu no tempo de Salomão em respeito a Davi. Davi demonstra-se, mais uma vez, amado por Deus, querido do Senhor,
E por isso essa divisão não acontece durante o reinado de Salomão, mas ela viria a acontecer. Com isso acontecendo, Salomão então morre, Jeroboão se torna o rei do reino do norte, de Israel. Tá? Ele também era chamado de Efraim. Lá em Oséias, vai chamar Israel também de Efraim. Então, Israel, Efraim ou Reino do Norte. Esses três nomes são utilizados no Antigo Testamento para descrever o Reino do Norte, que era Israel. E aqui seria o equivalente a 10 tribos. Jeroboão governou sobre 10 tribos no Reino do Norte. O Reino do Norte, ele vai fazer intrigas ou ter rixas com o Reino do Sul, porque aqui era o lugar do templo da adoração, certo? Consequentemente, o pecado que havia sido cometido aqui, que era idolatria, em Salomão, ele se desenvolve e aumenta muito mais nos reinados que houveram aqui no Reino do Norte. Tanto que o Reino do Norte, ele é eliminado antes que o Reino do Sul, antes que o Reino de Judá. Tá? A consequência dos pecados aqui, da idolatria, foi muito mais profunda. Eles tiveram muito menos reis que se preocuparam em permanecer debaixo do mandamento do Senhor. Então aqui, ó, a durabilidade dessa nação, essa nova nação ali, né, das 10 tribos, ela durou muito menos, tá? Provavelmente 200 anos, tá? Provavelmente uns 200 anos. Bom, com a morte de Salomão, não foi só essa divisão aqui. Como eu disse, durante o reinado de Salomão, algumas nações eram vassalas de Israel, entre elas os sírios. Eles se rebelaram. Então eles chamaram para si um rei e colocaram Damasco como a sua capital. Depois disso, o filho de Salomão, Roboão, reina no Reino do Sul. Quem é o Reino do Sul? Judá e Benjamim. Então nós temos Judá e Benjamim como Reino do Sul e o Reino do Norte, as outras 10 tribos, e a capital do Reino do Norte era Samaria. Ok? Aqui acontece algo interessante, irmãos, porque nós vamos falar ainda aqui sobre a dinastia, né? Em 1 Reis 12, a 2 Reis 17, há a narração a respeito das atividades que foram desenvolvidas no Reino do Norte. Então, 1 Reis 12, a 2 Reis, capítulo 17. E aí, nós vamos ter, no material de vocês, a descrição das dinastias. São vários reis, a gente não vai falar sobre todos, porque não tem necessidade, certo? Mas tem aí a descrição das dinastias que governavam Israel. O que eram as dinastias? As dinastias eram um ciclo familiar, onde um rei era sucedido por seu filho. Então, no caso do Reino do Norte, foram várias famílias que reinaram e deram sequência. Isso fez até que esse povo perdesse um pouco da identidade. E o Reino do Sul? O Reino do Sul teve só a dinastia davídica. Só filhos de Davi, filhos contínuos de filhos de Davi, que reinavam sobre o Reino do Sul. E o Reino do Norte passaram por diversas experiências familiares. Então a gente vê aí as dinastias do Reino do Norte. Do lado esquerdo a dinastia, o período em que eles reinaram e a referência bíblica do lado. A dinastia de Jeroboão foi a primeira, 931 a 909 a.C. Está lá em 1 Reis 12 a 15. Dinastia de Baasa, 909 a.C. a 885 a.C. Está lá em 1 Reis 15 a 16. Dinastia de Onri, 885 a 841 a.C. A referência é 1 Reis 16 a 22 e 2 Reis 1 a 9. Dinastia de Jeú, está 841 a 752 a.C. Está em 2 Reis 10 a 15. E os últimos reis, está em 752
a 722 a.C. Está em 2 Reis 15 a 17. Agora vamos ler aqui o texto que a apostila traz a respeito dos últimos reis, para a gente entender como é que foi assim o tempo final. Esses últimos reis, irmãos, foram 30 anos de reinado. Foram tempos conturbados de troca rápida de reis, em que o rei era substituído e o povo já era vassalo de outra nação, quer dizer, pagava impostos. Tudo por causa de quê? Do pecado da idolatria, que foi iniciado, foi aprendido lá com Salomão e com Davi, com essas questões de poligamia, esse negócio de ter várias mulheres. É errado. Amém? Olha só. Os últimos reis do norte foram Menahem e Pecaías, reis que já pagavam tributos à Assíria para que não fossem totalmente invadidos por seu exército. E Peca, que apoiado por Renzim, rei da Síria, tentou liderar uma investida mal sucedida contra os assírios. Então, esse rei tentou se rebelar contra os assírios e dançou, não conseguiu. E aí foi posto em seu lugar Oséias como rei, foi o último rei. Oséias, da mesma forma, ele deixa de pagar tributos para a Síria, confiando que o rei do Egito desafiaria a Síria e livraria eles da sua mão. Isso não acontece. Então essa rebelião de Oséias foi confiando no Egito. O Egito não auxilia e eles são dominados. Quando eles são dominados, muitos se dispersam, fogem, alguns fogem até para o Reino do Sul, mas muitos se perdem, fogem por diversas nações e outros são levados cativos. Depois disso, irmãos, o território deles passa a ser um território dominado pela Assíria e eles mandam ali para ocupar aquela região outras pessoas. Mas o Reino do Sul continua em atividade, tá bom? No Reino do Sul, nós temos aí algumas informações que nós devemos observar. Então, nós também vamos ter no Reino do Sul, peraí só um momento, Reino do Sul, quadro, dinastias, últimos reis, no Reino do Sul. O Reino do Sul só teve a dinastia de Davi, certo? Durou por mais tempo, eles tiveram 20 reis, e esses 20 reis reinaram ali por aproximadamente 350 anos. O pecado do Reino do Sul, para que ele fosse também ali levado cativo pela Babilônia agora, não pela Assíria, o primeiro cativeiro assírio, o segundo cativeiro babilônico, foi o mesmo pecado, desobediência, idolatria e relacionada também, em alguma medida, no princípio, com essas questões da poligamia. Então a Babilônia faz um cerco sobre Jerusalém, e aí Jerusalém cai e por fim o povo também é levado cativo para a Babilônia. Agora, irmãos, há que mencionar com relação ao Reino do Sul líderes extraordinários. Eles não tiveram aqui, foram 20 reis, mas eles não tiveram aqui somente reis ruins. Houveram reis que temeram ao Senhor. Houveram reis que, nesse período, estiveram ali à frente do seu povo e fizeram diferença em buscar a Deus e em restaurar o relacionamento tanto do rei, do reino no sentido geral, com o seu Deus. Então a gente vai fazer menção desses reis. Então, dentre os 20 reis que governaram Judá, 4 deles tiveram uma liderança extraordinária. Então, Josafá, que reinou 850 anos antes de Cristo, Uzias, que reinou 750 anos antes de Cristo, Ezequias, que reinou 700 anos antes de Cristo, e Josias, que reinou 630 anos de Cristo. E aí o último rei do sul foi Zedequias, que reinou 597 a 586 antes de Cristo. Amém? Então, nesse tempo, Israel também era subjugada ali pela Babilônia, fazia forte pressão. Israel
funcionava como vassalo da Babilônia, então pagava impostos e sofria pressão por um partido dentro ali de próprio Israel que apoiava o Egito e achava que Israel deveria estar, na verdade, em acordo com os egípcios para que vencessem ali essa disputa com os babilônios. Isso também não acontece, a cidade é cercada e, por fim, eles também são levados cativos. Nesse tempo, o principal profeta, o maior nome ali que efetivamente lutava contra o pecado de Israel e advertia o povo dessas consequências do seu pecado, era Jeremias. Então, Jeremias, ele teve um papel fundamental ali de tentar avisar o povo de seu pecado, mas não foi ouvido, viu a sua cidade ser desolada, ser destruída, viu as pessoas sofrendo, serem levadas cativas, viram as pessoas com fome na cidade, os pobres ficando naquele local, e ele descreveu a maioria desses casos. Nós vamos falar numa outra aula, tratar sobre os profetas, aí nós vamos tratar porque a gente vê que os livros no Novo Testamento, aqui nós estamos falando da história, né? Mas os livros são divididos ali em livros proféticos também. Então, praticamente, nós terminamos hoje a história até o final do livro de Reis. Quando nós vamos falar sobre Esther, Esdras e Neemias, são livros pós-exílicos. E os outros? Poéticos e os outros proféticos. Os proféticos são livros que foram escritos entre as histórias dos reis, entre o exílio, certo? Entre o tempo ali antes do exílio e o tempo dos reis. E depois disso, nós vamos ter os livros pós-exílicos, que são Esdras, Esther e Neemias, tá? Esdras, Esther e Neemias. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando desse período pós-exílico, tá? Explicar um pouquinho do exílio e tratar sobre as questões pós-exílicas. E depois nós vamos pegar livro por livro, que não está sendo citado aqui, que é Jó, que são os livros proféticos. A gente vai só dar uma pincelada, falar qual que é a importância de cada um desses livros. E aí, por fim, nós vamos fazer só um entendimento. Qual que era a situação ali do mundo antigo, quando deu início o Novo Testamento. Aí a disciplina termina. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e eu te aguardo na nossa próxima aula. Deus abençoe.